Ezequiel 47, 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Do lado sul do altar. Pai, fala conosco, nós precisamos da tua voz, que mentes e corações estejam agora cativas à tua palavra, que não haja distração, preocupação com nada agora, Senhor, que não seja o Senhor a falar, que não seja a tua voz falando ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Para quem não sabe, toda terça-feira a Beth está aqui na igreja, reunida com ali umas quase 15 mulheres fazendo ginástica, não é? Mulherada toda aqui, a mulherada de casa vem. E eu me lembro que há uns meses elas fizeram aí 90 dias especial. Foram aí 3 meses onde não só elas vinham fazer ginástica às terças, mas tiveram também um acompanhamento de uma nutricionista, que também é aqui da igreja. E foi muito interessante, porque de quando em quando tinha uma avaliação. E eu me lembro do desespero da turma em casa, quando era a semana da avaliação. Porque ia pesar, ia tirar as medidas. Alguém aqui já passou por isso, não? Você vai no nutricionista, de repente passa um cronograma de exercício, alguma coisa assim, e daí marca o dia da avaliação. Aí você fala, meu Deus, e agora? Será que eu engordei? Será que eu diminuí? Será que deu certo? Quando você faz um cursinho e vai prestar o vestibular, é a mesma coisa. Você vai ser o quê? Avaliado. Será que eu aprendi direito? Será que as coisas caminharam bem? Eu estou falando isso porque o texto de Ezequiel, capítulo 47, vai falar um pouco sobre os efeitos que a palavra de Deus produz na nossa vida. O resultado que a palavra de Deus produz na vida do cristão. Você sabe, a Bíblia mesmo trata a palavra como espelho, a Bíblia também trata a palavra de Deus como espada, o salmista trata a palavra de Deus como lâmpada, mas Jesus, em João capítulo 15, verso de número 3, ele usa a figura da palavra como água. A palavra de Deus como água. Ele chega para os discípulos e diz, vós já estáis limpos pela palavra. Você sabe, é a palavra que nos limpa. A palavra de Deus é como uma água que nos limpa. E esse texto aqui, Ezequiel tem uma visão que do altar, de dentro do santuário, começa a correr um rio. É interessante que você vai ler todo o capítulo 47, você vai descobrir que no início ele é um rio rasinho, onde as águas vão bater no tornozelo, depois esse rio vai se tornando mais fundo, e depois você vai ver que lá na frente, às margens desse rio, existem árvores com fruto, e é exatamente sobre isso que eu queria pensar com você hoje à noite. Quais efeitos a palavra de Deus está produzindo na nossa vida? Semanalmente você vem aqui, se assenta, se expõe à palavra, diariamente, se não deveria, você abre a Bíblia, lê um trecho, gasta tempo com a palavra, mas será que ela está produzindo efeito na sua vida? Será que ela está tendo resultado na sua vida? Hoje é o dia de nós avaliarmos isso. A primeira coisa que a palavra de Deus produz é que a palavra tem um efeito progressivo. Vamos repetir isso? Diga assim, a palavra tem um efeito progressivo. Preste atenção, à medida em que eu caminho na palavra, à medida em que eu caminho perto da palavra, à medida em que eu caminho debaixo da influência dessa palavra, ela vai se tornando maior, mais abrangente na minha vida.
O texto vai mostrar, verso de número 3. Primeiro, elas dão nos tornozelos. Verso de número 4. Depois, elas dão nos joelhos. Você já deve ter entrado numa piscina que você não sabe qual é a fundura, ou num rio, numa lagoa, você não sabe qual é a fundura. Como é que você entra? Você entra aos poucos, você já não vai dar uma bomba lá no meio. Não é? Se você tiver juízo, você vai pôr no pé, fala, não, aqui dá pé. Então você vai indo. É exatamente essa figura que Ezequiel usa. Depois, no verso de número 4 ainda, as águas começam a dar nos lombos. E posteriormente o versículo 5 vai mostrar que agora as águas tomaram essa pessoa aqui, que ela precisou atravessar a nado. A vida do crente é assim. Quando ele começa a estar debaixo da influência da palavra, é uma crescente. Cada área da vida dele vai sendo atingida pela palavra de Deus. Eu disse hoje pela manhã, é por isso que nós precisamos dar tempo às pessoas. Tempo. Pessoa chega na igreja, não sei você, mas boa parte das pessoas chegam para Jesus destruídas. Família destruída, as finanças destruídas, a vida emocional destruída. Daí ela chega, as coisas acontecem automaticamente? Não, como é que elas acontecem? Progressivamente. Eu contei até um testemunho, disse que uma vez um camarada, usuário de droga, assim, mas chegou na igreja arrebentado, e ele pediu para dar um testemunho. E o pessoal da igreja ficou todo feliz, ele vai dar um testemunho. Ele falou, irmãos, eu queria, assim em lágrimas, dizer que essa semana eu fui liberto. Vai todo mundo, glória a Deus. Já fazem algumas semanas que eu não uso mais cocaína. Aí, nossa, foi um Pentecoste na igreja, né? Todo mundo levanta, tem irmão que roda, aquela coisa, aquele Pentecoste. Ele falou, ainda eu estou fumando um baseado, mas... mas, para pensar, mas é assim. É assim, as coisas não acontecem do dia para a noite, não é num estalar de dedos. Jesus vai consertando a nossa vida. Aos poucos, Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo, o caminho do justo, a trajetória do justo é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. 5 da manhã o sol não está rachando, mas está ali só um pouquinho de claridade, e de repente, meio-dia é dia perfeito, o sol está com toda a sua potência. Assim é o efeito da palavra de Deus na nossa vida. E um desses efeitos, claro, que a palavra produz, é o meu crescimento, é o meu avanço espiritual. Você se lembra de Paulo falando, escrevendo aos Coríntios, nas suas cartas, ele fala, primeiro eu dei para vocês o leite, é um alimento, não é assim com a criança, ele fala, agora eu preciso dar um alimento o quê? Sólido, consistente. Nós vamos primeiro para uma criança o leite materno, depois dar uma papinha, depois dar uma fruta, daqui a pouco a criança está comendo feijoada, buchada de bode, está comendo, não sei os seus filhos, mas os meus têm um estômago, sim, extraordinário. É uma coisa de louco, mas é progressivo. É assim também com a influência da palavra na nossa vida. Um cristão que não cresce, um cristão que não progride, é porque a palavra não está tendo efeito na vida dele. A palavra não está tendo influência na vida dele. Ele pode conhecer, ele pode ouvir, mas essa palavra não tá produzindo transformação na sua vida. Interessante algo que o Senhor assim ministrou muito forte no meu coração, porque no mundo a gente avalia o progresso de uma pessoa quando essa pessoa aparece, suas virtudes, seus dons e tal. Mas você vai ver que a influência da palavra, a influência das águas aqui nesse texto são exatamente o contrário. Quanto mais a pessoa desaparece, mais ela está debaixo da influência desse rio que sai do santuário de Deus. Está no tornozelo, está no joelho, daqui a pouco
tomou conta. Não é isso que João Batista falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou desaparecer. E o mesmo Jesus a quem João se referiu, disse que dentre os nascidos de mulher não houve uma pessoa na história maior do que João Batista. Ele estava completamente tomado debaixo da influência da palavra de Deus na sua vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, tomar essa palavra e mergulharmos nela. Sabe, gente, mais do que uma atitude, há pessoas que veem a Bíblia como, ai meu Deus, parece que eu tô lendo hebraico. É mesmo, hebraico, já traduziram. Parece que eu estou lendo grego. Mas, sabe, comece com o Novo Testamento, com os textos mais simples. Eu vejo muita gente começar lá, mas o que é esse dragão e essa mulher aqui que sai do mar, que emerge de não sei o que lá? O que esse livro e tal do profeta? Não, comece com os evangelhos. Comece, é progressivo. Daqui a pouco a palavra vai alcançando e tomando, e gerando impacto na sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu faço isso, se você gastar 5 minutos do seu dia e ler um provérbio, você, durante todo o mês, lê o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Então, normalmente, eu leio o provérbio do dia. Hoje, provérbio número 7. Amanhã, o 8. Depois, o 9. São dicas práticas para o seu dia. E dia a dia você vai crescendo na palavra de Deus. Segundo lugar, a palavra não só tem um efeito progressivo, mas a palavra tem um efeito curativo. Vamos repetir? Diga, a palavra tem um efeito curativo. Olha o que o versículo 8 nos diz. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina. E entram aonde? No Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Cujas águas ficarão saudáveis. Gente, não existe figura melhor para mostrar uma transformação, uma mudança, um processo de cura, do que essa que o profeta Ezequiel está nos mostrando, porque o Mar Morto, o nome já diz, é morto, é morto. Há um ano eu tive a presente de Deus de poder estar lá, 400 e tantos metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais remoto da terra, mais fundo, mais perto do inferno. É lá no fundo. Não tem vida, não tem nada. A única coisa boa lá é que você boia sem boia. Não pode afundar. Eu fui, diz que a lama do Mar Morto, eles vendem produtos, né? Lá e tal, judeu sabe vender as coisas, os caras são brinquedos, não. Você passa, diz que é bom para a pele, então tem uma série de empresas lá que tem. A moça disse que nascia cabelo também, eu falei, bom, já que eu estou aqui mesmo, né, passei na cabeça, passa no rosto, o guia falou, passei no corpo e depois precisa tirar. Eu fui tirar, a água entra no olho. Uma água salgada. Daí eu fui tirar a água do olho como? Com mais água. Aí foi mesmo o buraco todo. Então, é gostoso você brincar lá, você botar lama, tirar foto, botar no seu Instagram, mas não tem nada. O profeta disse, nesse lugar de morte, nesse lugar onde nada é produzido, lá as águas ficarão saudáveis. A palavra de Deus, ela é capaz de produzir isso. Saúde onde a morte se instalou. Você lembra do tanque de Betesda em João capítulo 5? Aquelas águas que saravam. Jesus em João capítulo 9 coloca lodo nos olhos de um menino, um jovem, um cego, de nascença. E diz agora, vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos. A palavra nos cura.
E daí, ao passar as águas daquele tanque, aquele jovem foi completamente curado. Quando Naamã foi até a casa do profeta Eliseu, qual foi a ordem do profeta Eliseu? Vá até o rio Jordão e mergulhe nas águas. 7 vezes você será livre da sua lepra. São as águas trazendo cura para o enfermo. E não é assim com a nossa vida? A gente chega para Jesus cheio de medo. Daí chega a palavra de Deus e nos traz confiança. Você lê, não temas, eu sou contigo, não te deixarei, eu jamais te desampararei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, o medo vai embora. Você chega para Jesus cheio de complexo, com a vida arrebentada, dizendo, cara, acabou para mim, acabou para mim. Então você vai para a palavra, Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aquela pessoa que chegou para a igreja, chegou para Jesus, doente por causa do seu passado, é curado pelo poder da palavra de Deus. Você chega para Jesus cheio de insegurança em relação ao futuro. Meu Deus, o que é que vai ser? Novo governo, eleição, o dólar subindo, a bolsa não sei o que lá e tal, 13 milhões de desempregados no país. Você chega todo inseguro, daí daqui a pouco a palavra de Deus chega para você e diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A insegurança vai embora, a preocupação em relação ao futuro vai embora, porque a palavra de Deus traz cura para a gente. Eu vejo tanta gente que chega para Jesus com complexo de inferioridade, por traumas da infância, rejeição, que foi abandonado pelo cônjuge, por problemas no meio da caminhada, e quando chega para Jesus, tudo isso vai embora. Sem terapia, sem nada. A palavra traz cura. Ser aceito por esse amor que nós cantamos hoje. Amor incondicional. O Senhor vem, nos abraça e cura as nossas feridas. Louvado seja o Senhor. Tanta gente sofrendo com culpa, não é? Tanta gente sofrendo com culpa. Você andar na Armando Salles ali, na hora que você for atravessar a ponte do Mirante, tem um menininho com o dedo assim, você dizendo, a culpa é sua. Já viu isso? Não. Eu estou com a raiva daquele moleque, eu vou tacar uma pedra uma hora aquela paca. A culpa é sua. É uma iniciativa de marketing, né? Para falar sobre o tema. Mas todo dia esse homem vem querer jogar culpa em mim. Eu lembro de Isaías 53, que todas as minhas culpas já foram levadas à cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor, que leva embora, que nos cura. A palavra de Deus nos cura. Não é um pastor, não é uma pessoa, não é estar num ambiente religioso. Porque, gente, você estar num templo religioso não faz de você um cristão. Do mesmo jeito que se você morar na garagem da sua casa, você não vai virar um carro. Tem gente que diz, não, eu estou todo domingo na igreja. Você frequentar um lugar não faz de você, não. É a palavra de Deus que gera isso na nossa vida. Você vai ver Jesus no Evangelho curando pelo poder do quê? Da palavra. Aquele centurião em Lucas 7 chegou para Jesus e diz, eu nem sou digno do senhor ir na minha casa. Fala o seguinte, manda uma palavra. Eles estavam a quilômetros e quilômetros de distância. E o meu servo vai ser curado. E o verso 7 diz que o rapaz foi curado pelo poder da palavra de Jesus. É por isso que Satanás vai fazer de tudo para você ficar longe dessa palavra. É por isso que o diabo faz de tudo para que a Bíblia seja desacreditada. Mas os céus vão passar, a terra vai passar. Jesus diz, mas as minhas palavras jamais passarão.
a cura para suas feridas, para suas enfermidades, estão na palavra de Deus. E terceiro lugar, a palavra também ela tem um efeito produtivo na nossa vida. Você pode repetir? Diga, a palavra tem um efeito produtivo. Essas águas que aos poucos nos inundam, tomam conta da nossa vida, nos trazendo cura, onde a morte estava presente, ela também produz. Ela não só me cura, ela também gera coisas novas. Você vai ver no verso de número 12, uma figura extraordinária, de à margem desse rio agora que passa, existem árvores plantadas à margem, a ribanceira do rio. A Bíblia diz que nascerá toda sorte de árvore. Toda sorte de árvore. Quanto mais água, mais crescimento, mais produção, mais árvore. Você não vai ver isso no deserto, essa quantidade de árvore. Por quê? Não tem água. Quando a gente está perto da palavra, existe produtividade. Você vai ver o exemplo melhor disso, é o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, quando o mundo é criado, quando o mundo é gerado. E depois, por curiosidade, leia na sua casa Gênesis capítulo 1 e grife, anote todas as vezes que aparece a expressão "e disse Deus". Palavra sendo liberada, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Cada coisa foi sendo criada pelo poder da palavra. A palavra é produtiva. Se você voltar 10 capítulos do livro do profeta Ezequiel, você vai estar junto com ele no vale de ossos secos, né? É aquela visão, aquela figura terrível, só morte instalada. De repente, a ordem do Espírito para Ezequiel é o quê? Profetiza. Profetiza. A palavra gera mudança, gera produtividade. De repente, onde a morte existia, começou a produzir vida. Os ossos se ajuntaram, vieram os nervos, a carne, a pele, veio o Espírito. Guarde isso, quando você crê em algo, começa a nascer alguma coisa dentro de você. Quando você acredita, você ouve uma palavra, você crê. Nasce algo dentro de você. Mas quando você profetiza, quando você começa a declarar, quando você começa a profetizar, a colocar isso para fora que você crê, as coisas ao seu redor começam a nascer. Já dei o testemunho da casa aqui das crianças, muita gente nova. Aqui eu vou repetir, há uns 2 anos, um domingo pela manhã, eu disse no altar, o altar era ali ainda, naquela saída, eu disse, eu estou orando para essa casa, que era uma escola de formação para exame da OAB, etc. Estou orando para eles prosperarem, irem para outro lugar, e a gente vai fazer o nosso ministério infantil todo aqui nessa escola. Na época, o nosso ministério infantil eram 2 salas aqui no fundo. Já era bem melhor que no hotel, que era só uma mesa, num hallzinho, com algumas cadeiras, eram os meus filhos e os filhos do Anderson e da Bruna só, e mais nenhum. Mas de repente, eu falei isso num domingo de manhã, no sábado eu chego aqui na frente da igreja, tem um caminhão parado de mudança e botando coisa para dentro. E eu olhei, a secretária me chamou, falou, pastor, por que você não aluga aqui? O telefone celular do proprietário é esse. E alguns dias depois, o contrato estava assinado. A palavra de Deus produz, a palavra, a profecia. Tem gente que só sai coisa ruim da boca dela. Tem gente que só usa a boca para dizer, não vai dar certo. Será que eu vou conseguir pagar o aluguel esse mês? Será que eu vou dar conta esse mês? Não. Existe poder quando você declara a palavra de Deus. Está vivendo uma situação difícil? Todo dia, olhe-se no espelho e declare a palavra de Deus. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Está vivendo uma situação de enfermidade? Olhe para você mesmo e declare a palavra de Deus. Pela fé eu serei curado, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Na cruz do Calvário a minha cura foi conquistada. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 4, verso 17, diz que Deus chama a existência
aquilo que não existe. Está se referindo a Abrão, casado com uma mulher estéril, os dois são velhos, avançados em idade, mas Deus chama, poder da palavra não existia, mas agora passou a existir. A palavra de Deus é produtiva. Você quer saber se a Bíblia está tendo efeito na sua vida? Sua vida tem sido produtiva. As coisas têm nascido. Você vai ver no verso de número 12 que duas coisas nascem nessa árvore de forma extraordinária: fruto e folha. Vamos repetir isso? Diga: fruto e folha. Olha só o verso 12 todo. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Note que tudo isso só está acontecendo pela influência dessas águas. E o texto termina dizendo: o fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. O fruto servirá de alimento, é o que nos sustenta, é o que nos deixa de pé, mas as suas folhas servirão de remédio. E quando eu estava lendo esse texto, e em especial esse versículo, o Senhor me fez lembrar do Salmo capítulo 1. Quando o salmista nos diz o seguinte no verso de número 2, ele está falando sobre um homem que resolveu sair de algumas rodas, que resolveu não andar mais em algumas companhias, mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Pense num homem vivendo debaixo desta palavra. Ele diz o seguinte: ele é como árvore. Olha a mesma figura de Ezequiel 47. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Que coisa extraordinária, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ele dá fruto e suas folhas não murcham. Ele tem alimento, ele tem provisão, mas ele também tem cura, ele tem remédio. E o texto termina dizendo assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto este homem plantado junto à corrente das águas, tudo que ele faz será bem sucedido. Você quer ser próspero, bem sucedido? Fique perto da palavra de Deus. Fique perto da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar produtividade na sua vida. Sabe, gente, quem se alimenta da palavra é bem nutrido, é sarado, anda de cabeça erguida. Eu não sei, eu vejo uns crentes às vezes. Eu contei um tempo atrás que minha filha chegou da escola e a gente estava conversando. Ela falou: fulana é crente, uma funcionária da escola. Eu falei: como é que você sabe? Ela falou: ai pai, ela tem uma cara de tristeza. Você já viu uns crentes assim ou não? Com certeza que é crente essa desgraça. Olha a cara aí, parece que vai morrer amanhã. Quem vive debaixo da influência da palavra é curado. É bem nutrido, anda de cabeça erguida. Tem Jesus como seu Senhor. Sabe que nada vai te faltar. Ele aceita, ele foi curado de seus complexos. Ele não está preocupado, se vão me cumprimentar, se vão isso, o que falaram para mim, se curtiram ou não minha foto no Facebook. Tem gente que perde semana, fica chorando, porque uma vez eu vi uma conversa de duas pessoas: fulano não curte uma foto minha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, quando você vive debaixo dessa influência, você é curado dessas coisas. Você não é mais menino, você cresceu, você está sarado, sua vida frutifica, você se torna produtivo. Você sabe qual foi o primeiro mandamento da Bíblia? Sabe qual foi ou não? Deus falou para Adão, Gênesis 1, 28, sede fecundo, multiplicai-vos. Ele diz: sua vida precisa produzir. Produtividade é a palavra do momento. E depois que tudo acabou, e sobrou Noé na arca com a sua família, na hora que eles saem da arca,
Deus repete para Noé as mesmas palavras que tinha dito para Adão: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. E Josué capítulo 1, verso de número 7, talvez traduza muito bem tudo isso que nós estamos falando. Josué está vivendo um desafio de substituir Moisés e conquistar a terra prometida. E Deus diz para ele: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando para Josué o seguinte: fique perto dessa palavra. Fique perto da palavra, medite nessa palavra, guarde esta palavra, não se desvie dessa palavra. Para quê? O objetivo: sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer ter um casamento bem-sucedido? Fique perto dessa palavra. Fique perto dessa palavra. Lembra da palavra de Jesus ali para os serventes? O casamento ia acabar, João 2. Maria, chega para os garçons da festa e diz: façam tudo o que ele vos disser. Ele tem uma palavra, ele tem uma ordem. Quer que esse casamento continue? Fique perto dessa palavra. Você quer ter uma vida profissional bem-sucedida, uma vida financeira bem-sucedida, uma vida emocional bem-sucedida, uma família bem-sucedida, próspera, um namoro bem-sucedido? Olhe para a palavra. Olhe para a palavra tem direção, a palavra tem resposta para a sua vida. E eu gostaria de concluir pensando com você do porquê muitas vezes a gente tem o conhecimento, tem as informações, mas não temos o resultado dessa palavra. Eu vou pedir para você abrir comigo em Mateus capítulo 13, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 13. É uma das parábolas de Jesus. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que traz um ensinamento, uma lição espiritual. E Jesus contava muito dessas histórias simples que tinham a ver com o dia a dia das pessoas. E aqui ele usa uma figura de um semeador que saiu a semear e lançar sua semente, mas que não teve o mesmo resultado por N questões. E Jesus vai dizer então que a semente é a palavra. E daí os discípulos perguntam: o que é que significa isso? Ele vai mostrar no verso 19, já na explicação, depois leia o texto todo na sua casa. Ele diz o seguinte, Mateus 13, 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a primeira forma da palavra não ter efeito na nossa vida é quando a semente cai à beira do caminho. O que é isso, Aquiles? É a palavra que é ouvida, mas não é compreendida. Não é você ouvir a palavra, não é você ter as informações sobre a palavra, mas é você compreender. É você entender a palavra de Deus. É por isso que eu digo, preste atenção, olhe, anote, traga a caneta, marque no seu celular, porque é importante, depois você vai para sua casa, lê o texto de novo, compreensão da palavra de Deus. Porque quando você não compreende, Jesus diz, o maligno vem e rouba essa palavra. Segunda razão pela qual a palavra muitas vezes não tem efeito na nossa vida é quando ela cai num solo rochoso. Verso 20.
o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Note que você vai ver, todos os textos, Jesus vai dizer, é o que ouve a palavra. Ele ouviu, ele teve as informações necessárias. O primeiro não compreendeu. O segundo, ele recebeu e recebeu com alegria. E aquela pessoa, ela vem no culto, ela fala, poxa, que palavra legal, que bênção, que maravilha, que joia, ai, ô glória. Mas não tem raiz, não se sustenta. A Bíblia diz que chega a angústia ou a perseguição. Ela chega em casa, quem não veio na igreja diz, já foi dar dinheiro para pastor de novo? Já foi ser enganado de novo? Chega na escola, na faculdade, no trabalho amanhã, uma perseguição, uma palavra, uma seta maligna de angústia que todos nós passamos. Essa palavra não tem raiz, ela não produz efeito. Terceira razão pela qual muitas vezes a palavra não é produtiva na nossa vida, é quando ela é semeada entre os espinhos. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha só, novamente, ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, o que acontece? Sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas vezes o ambiente à nossa volta, esse mundo, a pessoa ela é fascinada com riqueza, os cuidados do mundo. Como eu disse, ela ouve a palavra, que as coisas vão dar certo, que ela está segura, que ela vai ter provisão para a vida dela. Ela chega em casa, liga a TV, ouve o jornal, já se desespera. Recebe aquelas informações, assiste o Datena amanhã. Agora o Datena, quando ele não vai, ele manda o filho dele. Quer dizer, isso não vai acabar tão cedo. Daqui a pouco tem o doidinho, o netinho o Dateninha, neto. Já deve estar sendo treinado para contar tragédia também. Para gerar desespero. E muitas pessoas ficam assim por causa das coisas do mundo, das angústias. Isso vai gerar improdutividade, a palavra vai se tornar infrutífera. Mas Jesus fala de uma quarta semente que é lançada, mas essa, ao contrário das outras, ela tem uma boa resposta. A Bíblia diz no verso 23 que a que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Compreende. Gente, é por isso que eu bato sempre nessa tecla, lembrando vocês que o nosso culto, Romanos capítulo 12, diz que ele deve ser um culto que, gente, racional, um culto inteligente. Uma vez eu lembro que eu mandei uns meninos para um seminário de louvor da igreja e eles voltaram tão impactados assim, eu achei lindo de ver. E daí eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele disse, ai pastor, nós passamos no chão, 3 dias, rolando no espírito. Falei, bacana, tá, não tem problema. Bênção. Falei, mas e aí, o que foi falado? Ele disse, nem sei. Foi assim um mistério. Daqui a pouco, você dá risada, né? Daqui a pouco tudo aquilo já... Porque não passou pela compreensão, pela mente. Foi só a emoção. Foi só aquele momento. O que produz de fato frutificação na minha vida, impacto, é quando eu ouço a palavra de Deus e a compreendo. A minha maior luta quando eu venho para o altar toda semana, todo dia pregar, é uma só, de ser compreendido. Se eu for compreendido, eu sei que o resto o Espírito Santo vai fazer. É ter sua atenção, é ter a sua mente voltada para a palavra.
Se isso acontecer, sua vida muda, minha vida muda. Se vier um arrepio junto, amém. Se vier uma emoção junto, aleluia. Mas se não vier, se for só uma informação que chegou e ela foi compreendida, basta, é suficiente. Gente, nos momentos mais difíceis da minha vida, e eu vim de um momento muito difícil, o que me fez ficar de pé foi ter compreendido essa palavra. Eu não me lembrei de nenhum arrepio que eu senti em culto nenhum na minha vida toda, eu senti muitos. Mas foi me lembrar da palavra, de ter a certeza de que Deus ia cuidar de mim, de que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, de que Deus é poderoso, de que Deus, a despeito do que eu sinto, do que as minhas emoções dizem, do que os diagnósticos estão mostrando, a palavra de Deus está acima de tudo. Quando você compreende isso, essa palavra, essa riqueza que é a palavra, você permanece de pé. Que em nome de Jesus, nós possamos firmar a nossa vida e construir a nossa história em cima dessa palavra. Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor.